era uma noite, estava uma garoa, e na garoa a iluminação fica ruim, ainda mais na época, aquela região de Barra do Garça tinha muito buracos. Mato Grosso em si, né? Imagina naquela época. E era muito buraco, então tinha que ter uma certa cautela para dirigir. E aí a música tinha terminado da fita, já estava à noite. E aí o amigo dele foi tirar a fita, ejetar, para colocar o lado B. E no ejetar, o aparelho jogou a fita e caiu. E ele abaixou para pegar, o amigo dele, né? E o Ayrton Moreno, que estava na direção, com o vidro do... Ele chamava de Chimbica, não, Jirica. Ele tinha um apelido para a caminhonetinha dele, que era uma caminhonetinha bem velha. E o interessante é que o vidro, para levantar a caminhonete, que você tinha que rodar, você tinha que apertar o vidro para ele subir. E estava semi-aberto. E à frente dele, ele viu uma espécie de um animal um pouco maior do que uma vaca, de 4, e ele achou estranho aquilo, não conseguiu identificar. Aí o amigo dele procurando a fita, ele pegou o amigo pelo cabelo assim, né? Olha aquilo ali. No que falou, olha aquilo, e ele se levantou para ver também, aquele ser que estava de 4 ficou de pé. E era muito alto. E o amigo dele, na hora, que também estava com o vidro semi-aberto, fechou o vidro e ele foi tentar fechar, mas no desespero não subia. Quanto mais você tenta com o desespero, mais o que estava enguiçado não subia. Ele teria que colocar a mão para conseguir, mas com a calma ele não estava conseguindo isso. Então deixou o vidro aberto para não dar aquela impressão, eu tô com medo, né? E era um ser com os padrões humanos, tronco, braços e tal, mas o rosto não era uma característica comum. Não era humano. E era grande, muito grande. Era grande. O rosto da sua camiseta. E ele não podia correr porque porque era muito buraco. E ele também não queria dar impressão, porque o ser estava na frente da caminhonete, passou do lado e ele foi meio que indo devagar. E a reação dele perante aquilo, ele olhou pelo semi-aberto do vidro, e a reação dele foi cumprimentar. Aí o ser estava com alguma coisa meio triangular na mão, oferecendo para ele pegar. E ele se arrepiou todo, ele não sabia o que era aquilo, ficou com medo. E o amigo dele, corre, corre! E ele começou a acelerar e aquilo parecia um sapo, né? Porque batia em buraco. No solavanco da caminhonete, eles pensaram que o ser subiu em cima e estava muito escuro. Então, olha para trás, vê se ele subiu. Você grita aí, dá medo aqui, velho. Corre. E ele correndo, e aquela escuridão, ele correndo, e ele preocupado, porque o Ayrton Moreno, que estava na direção, estava com a janela semi-aberta e estava preocupado do ser, que ele imaginou que estava na carroceria, colocasse o braço e pegasse ele por ali, né? Que a mão do ser passasse por aquele buraco. Bração. Isso. E desesperar, corre. Até que eles foram naquela escuridão e encontraram um posto de gasolina que já não tinha ninguém, mas a luz já estava acesa, né? Aqueles postos que o pessoal já saiu e tal. E parou ali. Dá uma olhada aí atrás. Aí viram que não tinha nada e ficaram mais tranquilos. Pararam o carro ali naquela iluminação daquele posto, que não tinha ninguém. Desceram da caminhonete e ninguém falou nada um pro outro. O Ayrton Moreno pegou um cigarro para fumar. Isso chegou um daqueles caminhão de boi de carroceria de madeira. Isso, carroceria de boiadeiro. E tinham 3 pessoas lá dentro chegando, parou. Eles olharam e aí eles escutaram. Espia, esse não é o cara da caminhonete que passou nós em tal cidade? Será que eles viram? Quando eles escutaram, será que eles viram? Foram lá conversar. E aí, cara, aquela criatura dava o tamanho da boleia, cara. Mas foi... Passou com a cara do lado do pessoal. Isso. Você pega o que ele estiver oferecendo se a gente estiver viajando. Tá é um dos arrependimentos dele quando de não a gente ter vai pegado conversar. o Cara, o que será que ele ofereceu? Porque ele ficava, às vezes ele contava o relato, ficava calado. Eu falei, o que foi? Aí ele falava, é que eu fico imaginando, e se fosse por uma cura para uma doença?
E se fosse alguma coisa? E eu perdi eu tive essa oportunidade. Se ele fosse virar um super-herói, velho. Né? Então não ia dar certo isso. Acho que não ia ser isso. Nem tanto. A imaginação dele. Eu sou um pouquinho mais fértil, sou maluco. Ficou com vergonha de mim, né, querido? Não, de jeito nenhum a imaginação nesse âmbito, a gente fica questionando. Então vai. Se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber as notificações, tá?